Boa noite, gente. Meu nome é Débora e eu vou estar explicando para vocês sobre o agente etiológico do citomegalovírus. Como o próprio nome diz, o citomegalovírus, o agente etiológico, é um vírus. É um vírus da família do herpes vírus, a mesma dos vírus da catapora, do herpes simples, do herpes genital e do herpes zoster. O vírus ele pode permanecer no organismo indefinidamente após a primeira infecção e em determinadas situações de baixa imunidade do hospedeiro, principalmente indivíduos imunossuprimidos, como os transplantados, HIV positivo, recém-nascidos ou pacientes com câncer que fazem uso de quimioterapia, ele pode ser ativado, né? E nesse estado de latência dele, causar várias infecções recorrentes. Como exemplo dessas infecções, a gente pode citar o agravamento e o comprometimento do aparelho digestivo, do sistema nervoso central e da retina. Oi gente, meu nome é Bianca e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características estruturais do vírus CMV. Esse vírus ele pertence à família herpes e uma das suas principais características é a sua capacidade de latência. Ela consegue ficar no seu organismo por um longo período sem se manifestar. Caso o seu corpo sofra uma baixa imunidade, logo o vírus ele se reativa. CMV possui no seu material genético tanto o DNA quanto o RNA, podendo levar à formação de corpúsculos de inclusão intracelulares e citoplasmáticos no seu processo de multiplicação. Esse vírus tem uma estrutura acelular, então para sua sobrevivência é necessário que ele esteja dentro de uma célula. E assim que a célula se infecta, ela passa a ter um formato mais alargado, ela passa a ficar maior e mais alongada. Meu nome é Bruna e eu vou falar sobre a replicação do citomegalovírus. O DNA do citomegalovírus, após entrar na superfície celular de uma célula do hospedeiro, ele começa um processo chamado replicação. Esse processo ele faz liberar novos vírus no sangue. Após a infecção, o vírus do citomegalovírus ele é absorvido aos receptores de uma superfície celular, dando o resultado de uma cascata de interações entre proteínas virais e celulares, seguindo da fusão do envelope viral. A replicação do DNA viral, ela começa entre as 14 e 24 horas após a infecção. A partir daí, o capsídeo é transportado para os poros nucleares e o DNA é liberado no núcleo celular, onde ocorre a transcrição, replicação do DNA viral e a produção de novos capsídeos. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar das fases do ciclo replicatório. Ele consiste em 3 fases que duram aproximadamente 24 horas. A primeira fase dura 4 horas e é a produção de proteínas regulatórias. A segunda fase dura 8 horas e é a produção da DNA polimerase viral. A terceira fase dura 12 horas e é a produção de proteínas estruturais e montagem de novos vírus. Em um paciente imunocompetente, a maioria da parte dos vírus é destruída e a infecção procede de forma assintomática. A presença dessa infecção assintomática é baseada na detectação de CMV nos fluidos corporais. O período da incubação após a infecção é de 4 a 12 semanas, quando o antígeno já pode ser detectado. No entanto, em pacientes imunocomprometidos que não receberam o tratamento adequado contra a CMV, a infecção se torna sintomática e com possível envolvimento de órgãos. Olá pessoal, me chamo Débora e vou apresentar sobre os sintomas do citomegalovírus. Em pacientes saudáveis, geralmente são assintomáticos. Porém, quando o sistema imunológico está baixo, podem apresentar febre, dor de garganta, fadiga, aumento dos gânglios linfáticos e a mononucleose, que é a doença do beijo. Pacientes com HIV, os sintomas são a retinite, que causa cegueira, a infecção no cérebro, a pneumonia ou ulcerações dolorosas no intestino ou esôfago também podem se desenvolver. Se uma gestante transmitir o CMV para o feto, isso pode resultar em um aborto espontâneo. Em recém-nascidos, a infecção por CMV pode causar danos extensos no fígado ou no cérebro. Os recém-nascidos que sobrevivem podem sofrer deficiência visual e auditiva, microcefalia, prematuridade, hepatite ictérica, entre outros. Mas também essas manifestações clínicas podem não ser observadas
no recém-nascido logo após o parto, já que alguns se desenvolvem meses ou anos após o nascimento. Em falar um pouquinho sobre a prevenção do citomegalovírus. O citomegalovírus foi um vírus que se espalhou com muita facilidade pelo mundo, por isso é um pouco difícil a gente conseguir se prevenir dele, mas como todo vírus, como toda doença, ele existe e a gente precisa de algumas dicas para se prevenir. E uma delas, é a alimentação saudável, que não previne apenas o citomegalovírus, como vários outros vírus e várias outras doenças. Começando pela lavagem correta das mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. Evitar o contato das mãos nos olhos, nariz e boca. Evitar beijar crianças, bebês no rosto. Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos. E o uso de preservativo durante as relações sexuais. O tratamento para a infecção pelo citomegalovírus pode ser realizado com medicamentos antivirais como o valganciclovir, o ganciclovir, o cidofovir e o foscarnet. Esses medicamentos podem ser administrados por via oral ou endovenosa. No entanto, possuem elevada toxicidade para as células do sangue e dos rins, ficando assim reservado para as formas mais graves da doença, pois a sério risco à saúde do paciente. As infecções por citomegalovírus vêm cada vez mais assumindo importância em imunodeprimidos, transplantados, pacientes com câncer submetidos à quimioterapia e portadores de AIDS. Também é considerada a causa mais comum de infecção congênita, de mãe para filho. Em geral, a infecção regride espontaneamente e são necessários somente medicamentos para aliviar sintomas, como analgésicos. Olá, boa noite, meu nome é Jaine e vou falar para vocês o que é o citomegalovírus. O citomegalovírus é um parente bem próximo da herpes simples ou herpes zoster. Ele pode ficar latente, ou seja, estar no corpo e não gerar sintomas durante toda uma vida. No entanto, pode ocorrer alguns episódios de infecção aguda que devem ser tratados. Por ser um vírus oportunista, a crise infecciosa ocorre quando o hospedeiro está com a imunidade baixa, A infecção causada pelo CMV é chamado de citomegalovirose e boa parte da população está infectada, No entanto, muitas pessoas não sabem que estão com CMV. É o caso de algumas gestantes que descobrem a presença do vírus durante o pré-natal. Por isso é tão importante fazer a consulta com o médico regularmente e realizar exames anualmente. Como funciona a forma de transmissão do citomegalovírus? Por via respiratória, tosse, espirro, fala, saliva, secreção brônquica e da faringe serve como veículo de transmissão para o vírus. Por transfusão de sangue, por transmissão vertical da mulher grávida para o feto ou durante o parto, por via sexual, nesse caso ele é considerado causador de infecção sexualmente transmissível, por objetos como xícaras e talheres, embora esse tipo de transmissão não seja pouco comum, ele é possível porque o citomegalovírus não é distribuído pelas condições ambientais. É quase impossível viver sem ser infectado pelo citomegalovírus. Estima-se que entre 60% e 90% dos adultos já tiveram contato com o vírus, e o período de incubação varia entre alguns dias e poucas semanas. Me chamo Walter e vou falar sobre o citomegalovírus na gravidez. A contaminação pelo citomegalovírus na gravidez deve ser combatida da forma mais rápida possível, para evitar a contaminação do bebê, seja via placenta ou durante o parto. Na maioria das vezes, as gestantes têm contato com o citomegalovírus, porém isso ocorre antes da gestação e assim, dessa forma, elas conseguem desenvolver imunidade para combater a propagação do vírus. Porém, quando isso ocorre do 4º mês de gestação em diante, fica mais preocupante porque pode ocorrer a contaminação do bebê, causando uma série de prejuízos ao mesmo, como epilepsia, microcefalia, surdez, parto prematuro, entre outras. Dessa forma, durante a gestação, deve ser acompanhado por um médico obstetra todo esse tratamento, já que ele entra com vários retrovirais, como a aciclovir e até mesmo injeções de imunoglobulina, para estimular o sistema imune da gestante. Dessa forma, ele também solicita alguns exames de rotina, que é para acompanhar o desenvolvimento do bebê, evitando qualquer prejuízo ao mesmo. Boa noite a todos, eu vou estar falando sobre o diagnóstico do citomegalovírus. Ele é feito através de exame de sangue, que são as sorologias,
que servem para detectar a presença do vírus no organismo, né? A presença de antígeno ou anticorpo contra esse vírus. No caso do exame de sangue, caso o resultado seja IgM reagente, significa que a pessoa tem ali uma infecção no seu estágio inicial. Caso seja IgG reagente, significa que o vírus já está presente ali no organismo já há algum tempo. A pessoa pode não ter desenvolvido a doença, né? Porém, ela acabou adquirindo anticorpo contra esse vírus. No caso de lactantes, também pode ser feita a cultura de urina, né? E em alguns pacientes imunocomprometidos pode ser feito também a biópsia, né? Então, basicamente é isso. Obrigado.